uma cena do comício de Brizola no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Esta é uma outra cena de Brizola na Rua da Praia, em Porto Alegre. Agora, cenas do comício de Brizola na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Essas cenas mostram a você uma verdade. O nosso povo já identificou qual é o seu candidato. É o Brizola. Quando o povão descobre isso, ninguém mais segura essa vontade popular que toma conta de todo o Brasil. Não adianta alguns jornais tentarem enganar seus leitores. Não adianta algumas televisões tentarem esconder estas imagens de seus telespectadores. A verdade sempre aparece. A verdade é uma só. E a verdade para o nosso povo se chama Leonel Brizola, o candidato da esperança. Brizola, o presidente da esperança. Eu tenho nas minhas mãos a bandeira da liberdade e também a da libertação do povo brasileiro. Certeza que nós juntos vamos desencadear um processo de transformação que não vai parar mais, que vai chegar até o que represente os direitos e a vontade do povo brasileiro. Eu peço a Deus que me dê força, que me ilumine para que eu possa estender uma luz sobre as consciências da nossa gente, que eu possa inundar esse país de consciências esclarecidas. E então nós chegaremos ao dia 15 com o povo brasileiro preparado, livre desses envolvimentos, informado para dar um voto lúcido e definitivo de refúgio a essas minorias prevalecidas, essas minorias exploradoras e autoritárias. Nós vamos vencer. Eu saio daqui com a convicção que eu conto com vocês. Como vocês sabem, que eu deixo aqui convosco essa certeza de que vocês podem contar com esse vosso irmão, com esse cidadão independente, esse vosso companheiro que se chama Leonel Brizola. Nos próximos programas, vamos mostrar com maiores detalhes os comícios de Novo Hamburgo e da Cinelândia. É isso. Já estamos na reta da vitória. Junto com Brizola, caminha todo o povo brasileiro. É isso aí. Quem conhece Brizola, vota no Brizola. Brizola, o candidato da esperança. O proprietário da TV Globo não acreditou que os seus funcionários, numa prévia do jornal O Dia, tivessem votado no Brizola. O senhor Roberto Marinho resolveu fazer a sua própria prévia. Novamente, Brizola ganhou disparado. Quem conhece muito o Brizola, vota no Brizola
2 vezes. Cinelândia, o maior comício da campanha. Cedo, o povo começou a se dirigir para o comício do Brizola. Por mais de 4 horas, uma imensa fila de carros atravessava a Ponte Rio-Niterói. Na central do Brasil, carregando suas bandeiras, o povo chegava de trem. Todos sabiam, tinham um encontro marcado com Brizola. Em frente à Candelária, uma multidão se concentrava para uma caminhada até a Cinelândia. O centro do Rio foi tomado pelo povo. Da Candelária à Cinelândia, ocupando toda a Avenida Rio Branco, uma imensa multidão se movia. Desde cedo, a Cinelândia era uma festa. Era o povo junto com Brizola. Aqui, a violência dos outros candidatos era trocada pela fraternidade, pelo respeito, pela esperança no futuro. Esperança de mudança com Brizola. Sem que o povo brasileiro reconstrua as suas fronteiras. Porque o nosso país, com este regime e mais estes 5 anos do governo Sarney, transformou-se no maior centro da roubalheira internacional de todo o tempo. O povo brasileiro quer recuperar os salários, as pensões, as aposentadorias, as rendas do seu povo, que foram dilapidadas, que foram assassinadas, que foram reduzidas. E nós vamos caminhar nessa direção. Nós temos que recuperar o crescimento do nosso país, porque todos os anos nós necessitamos de abrir oportunidades de cerca de 2 milhões de empregos, tão somente para os jovens que ascendem à idade de trabalhar a cada ano. Precisamos crescer, recuperar o desenvolvimento, mas agora diferente. Não vai ser mais aquela história de fazer crescer o bolo para repartir depois. Não. À medida que cresce a economia, terá que crescer, como é a lição dos países adiantados, terá que crescer o poder aquisitivo, os direitos sociais do povo brasileiro. Nesta terça, Brizola vai a Cachoeiro de Itapemirim, Ipatinga e Caratinga. Às 6 da tarde, grande comício em Montes Claros. Vá apertar a mão do Brizola. Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Prévia, voto na urna. Com os ciclistas do Rio, deu Brizola de novo, como sempre. É isso. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Você já imaginou o seu filho estudando num CIEP? No
Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Comício do Brizola. Uma cidade inteira foi ver e ouvir o candidato da esperança. Pesquisas que divulgam não correspondem à realidade. Pesquisa é isso aqui. O candidato da TV Globo não está dando certo. Agora, eles querem o candidato da TVS. Mas o povo não é bobo. Ele já escolheu o seu candidato. Brasília, o aeroporto era uma festa. Foi a maior carreata feita até hoje em Brasília. É isso. O povo brasileiro já identificou, já descobriu o seu candidato. Brizola, a esperança de mudança. Ceilândia, cidade satélite. O povo trabalhador foi ao encontro do Brizola. Brasília foi outro grande sucesso. Como no Rio Grande e no Rio de Janeiro, o comício do Brizola em Brasília foi outro grande sucesso. É a grande caminhada da vitória. Vejam o que está aí pesando sobre o povo brasileiro. O que vem pesando sobre todos os que trabalham. Já reduziram os salários a isto que não representa mais nada, que é a vergonha desse país. Os salários, as pensões e as aposentadorias. E agora eles ameaçam para corrigir a inflação, que no fundo é obra deles, para mais enriquecer as minorias. Eles ameaçam o funcionalismo público como se fora o vilão da história. Ameaçam os assalariados e jogá-los mais ainda na economia informal ou na miséria. É isso. O Brasil caminha junto com o Brizola, o seu candidato da esperança. Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Esta é a cidade de Curitiba. E este é o prefeito Jaime Lerner. Curitiba é a cidade padrão no Brasil para teste eleitoral. Ela é a síntese do pensamento nacional. Prévia, voto na urna. Na quermesse da Igreja da Ordem de São Francisco, votaram 3.239 curitibanos. Olha só o resultado. Na frente de todos,
Brizola, com 19%. Em sétimo lugar, o candidato dos poderosos, com apenas 6%. As pesquisas podem enganar. O voto na urna, jamais. Brizola é o candidato mais confiável. Não é da extrema-direita nem da extrema-esquerda. Em Brizola, só cabe um rótulo. O de defensor implacável do povo humilde. Brizola representa o sentimento do brasileiro oprimido e sofrido. O povo brasileiro já identificou, já descobriu o seu candidato. Leonel Brizola. Ele é o candidato dos injustiçados, dos favelados, do povo pobre, dos negros, da classe média que fica cada dia mais pobre, dos jovens, das mulheres e das crianças. É o candidato do povo do interior, dos produtores rurais. O Banco do Brasil vai dar cobertura aos produtores para que eles não sejam explorados pelas multinacionais quando vendem adubo, quando vendem os defensivos agrícolas, nem as máquinas. Tudo o Banco do Brasil vai meter o seu olho sempre em defesa dos produtores, particularmente os pequenos. Nenhum outro candidato tem mais experiência e coragem para realizar as mudanças que nossa economia necessita. Brizola representa o sentimento do mais autêntico nacionalismo. Ele carrega a bandeira do patriotismo e da liberdade. Eu tenho nas minhas mãos a bandeira da liberdade e também a da libertação do povo brasileiro. O brasileiro sabe que Brizola é movido pelo sentimento de amor pelo povo. Só um povo amado pelos seus governantes é capaz de voltar a acreditar no Brasil. Os bebês dos pobres sempre são mais bonitos. A criança só começa a perder terreno depois que deixa o leite materno. Aí as crianças dos pobres começam a ficar para trás. Isso é uma injustiça da sociedade. No segundo turno, Brizola, junto com o povo, vai derrotar o candidato dos poderosos. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Diante de nós está um novo Brasil. Brizola é o seu candidato de confiança. Nem pela extrema-direita, nem pela extrema-esquerda. Brizola representa as mudanças que o povo deseja, sem radicalismo ou intolerância reacionária. Pense nisso. Pense no Brasil. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Você já imaginou seu filho estudando num CIEP? Quando era governador do Rio, Brizola fez um decreto protegendo o litoral todo do estado. Com isso, ele defendeu ecologicamente e para sempre nos litorais mais bonitos desse país. Cada voto do Brizola é a garantia da defesa da natureza, da vida. Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. A vida de Brizola. No Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho, nasceu Leonel Brizola. Menino pobre, Brizola começou a trabalhar e a estudar muito cedo. Já estudante universitário em Porto Alegre, Brizola participou da fundação do PTB de Getúlio Vargas. Em 1946, pelo PTB, Brizola é eleito deputado estadual.
Em 54, Brizola é eleito deputado federal e logo depois é eleito prefeito de Porto Alegre. Seu lema de campanha: nenhuma criança sem escola. E cumpriu a promessa. Em 1958, Brizola é eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, sempre em eleição direta. Como governador, Brizola realizou o maior plano de construção de escolas. 6.300 escolas. Foi o pioneiro da distribuição de terras a camponeses. Uma iniciativa que deu certo. Corajosamente, ele desapropriou dentro da lei 2 empresas estrangeiras que exploravam o Rio Grande do Sul. Crise nacional. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renuncia. A direita tenta dar o golpe impedindo a posse do vice-presidente João Goulart. O governador Brizola, no Rio Grande, forma a cadeia da legalidade, mobilizando a resistência democrática. Sua voz, através do rádio, é ouvida em todo o Brasil. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Os golpistas recuam e Jango toma posse. 1962. Brizola é eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro com uma votação consagradora. Em Brasília, Brizola prega as reformas de base. 1964. João Goulart é deposto pelas forças reacionárias. Os tanques vão para as ruas e ameaçam o nosso povo. Como grande líder das reformas, Brizola é caçado e ameaçado de morte. Brizola vai para o Uruguai. No Uruguai continua a luta. Brizola fala em justiça social, em nacionalismo e democracia. Em 1977, Brizola recebe asilo dos Estados Unidos. É recebido pelo presidente Jimmy Carter. Começam os primeiros contatos de Brizola com os grandes líderes da social-democracia da Europa moderna. Willy Brandt, na Alemanha, Felipe González, na Espanha, Mário Soares, em Portugal, François Mitterrand, na França. Hoje, Brizola é vice-presidente da Internacional Socialista. Seu nome é respeitado em todo o mundo. E Brizola tem diálogo direto com todos os líderes do terceiro mundo. Em 1979, com a anistia política, Brizola volta ao Brasil. Após 15 anos de exílio, Brizola encontrava novamente o seu povo. Em 1982, Brizola é eleito governador do Rio de Janeiro. O seu governo foi voltado para o povo, para os mais carentes. Para se ter uma ideia melhor de sua administração, basta dizer que, ao deixar o governo, o estado do Rio tinha a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil. O Grande Rio passou a ser a região com a menor taxa de desemprego. A grande imprensa nunca deu grande destaque a esses 2 fatos tão significativos de uma administração. Não importa. Hoje, o candidato à presidência, Leonel Brizola, tem a preferência absoluta dos eleitores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. O povo desses 2 estados é quem melhor pode julgar a administração de Brizola. É isso aí. Quem conhece Brizola, vota no Brizola. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Porque acredito na sua proposta de governo dirigida principalmente aos problemas sociais e econômicos do país. Ele é um político que tem um passado de lutas pelo povo brasileiro e que pode dar continuidade ao desenvolvimento de um Brasil independente, como meu pai, João Goulart, sempre lutou. Você já imaginou o seu filho estudando num CIEP?
Lá, 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 Brizola. Lá, 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 Brizola. Voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. Existe algo de podre no reino das pesquisas. De um instituto de pesquisa para o outro, os números são tão diferentes que confundem os eleitores. As pesquisas são compradas e cada uma serve a um interesse. Também não são divulgadas com fidelidade. Nenhuma TV fala, por exemplo, que mais de 40% dos nossos eleitores não querem dizer em quem vão votar. É por tudo isso que o PDT só acredita em prévia. Prévia não é pesquisa. Prévia é voto na urna. Ninguém compra uma prévia. No dia 15 de novembro, vamos ter uma grande prévia de todo o Brasil para o segundo turno, quando o povo brasileiro vai eleger o seu candidato, Leonel Brizola. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o nosso povo. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma grande carreata. Em Minas, Montes Claros, terra de Darcy Ribeiro, Brizola foi entrevistado no programa Bom Dia Norte de Minas, antes do grande comício. Nós nos acostumamos a estar dentro do navio que está afundando, cuidando dos camarotes, cuidando de limpar o chão. Quando é um navio que vai afundando, nós temos que ter a coragem de questionar o modelo econômico. Este país transformou-se no maior centro da roubalheira internacional, não só desses tempos, de toda a história humana, porque antes era a China. Os negócios da China agora são os negócios do Brasil. Desses candidatos todos tem alguns que merecem todo o meu apreço, a minha admiração. O Leonel Brizola tem uma posição diferente. Eu venho para questionar o modelo econômico. Por isso eu não me equivoquei com a história do plano cruzado. Veio o plano cruzado, eu meti a mão assim, apautei do bom. Se tem olho de jacaré, tem culo de jacaré, tem dente de jacaré, como é que não é jacaré? Claro que aquilo ali era uma manobra do próprio sistema para continuar em cima. Nada mais. Eu não pretendo resolver as coisas por decretos. Eu vou instalar um governo sério. Um governo com os pés no chão. Um governo que enxugue não só o setor público, mas o setor privado também. Um governo que marca, que caminha na direção da população. E não um governo para salvar as elites. Um governo que vem aqui em Montes Claros. O que essas indústrias paradas aqui estão fazendo o quê? Quem são os responsáveis por isso? Esses são os marajás que precisam ser encontrados. Criou-se esse empresariado cartorial como é exemplo essas indústrias paradas aqui. Encheram de dinheiro. O que fizeram dos empréstimos? Certamente foram comprar dólar para depositar lá fora. E abandonaram as suas iniciativas. À custa de quem? À custa de vocês, à custa de nós todos, à custa das rendas públicas. Eu sou um homem de 67 anos e, no entanto, tenho dentro de mim um Leonel Brizola jovem que eu tenho que segurar, porque eu me sinto cada vez mais inconformado, mais indignado com o que isso tem feito contra o nosso povo e o nosso país. É isso aí. Neste sábado, Brizola, no Vale do Paraíba. Às 13 horas, Roseira. Às 16 horas, Aparecida do Norte. Audiência com Dom Geraldo Benido, bispo de Aparecida. Às 19 horas, encontro com as lideranças de São José dos Campos. E no domingo, Brizola no Nordeste, Mossoró, Campina Grande e comício em Maceió. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. A direita brasileira está em pânico. Os poderosos chefões, vendo essas imagens, estão desesperados. Eles sabem, o povo já encontrou o seu candidato, Leonel Brizola. O crescimento da candidatura Brizola é tão grande que os jornais da direita estão mentindo para os seus leitores. O Globo
Como sempre, joga baixo. Publica na primeira página uma foto de Brizola com um brasileiro humilde, de cor negra, afirmando ser um traficante conhecido como Eureka. Na verdade, este homem se chama José Roque Ferreira, presidente da Associação dos Moradores do Morro do Telégrafo, e trabalha para o governo do estado do Rio de Janeiro. O Globo mente descaradamente. Roque não é o marginal que o Globo inventou. Há poucos dias tivemos a oportunidade de alertar o povo brasileiro sobre a conduta deste jornal, o Globo. Nós, mais uma vez, reiteramos ao povo brasileiro: cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. Bom, o meu voto é do Brizola, principalmente porque a prioridade do seu governo serão as crianças carentes desse país. E eu quero crer que, como presidente da República, ele vai ter o poder de transformar o projeto do CIEPS numa realidade nacional. Vocês já pensaram nisso? CIEPS funcionando em todo o Brasil? Você já imaginou o seu filho estudando num CIEP? Prévia eleitoral. Voto na urna. Entre os conselheiros federais da OAB. Brizola, 27%. Olha só onde ficou o candidato dos poderosos. Brizola, o candidato da esperança. Lá, 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 Brizola. Lá, 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 Brizola. O voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor pra se viver. Brizola, lá, 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 Brizola. Lá, 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 Brizola. O voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor pra se viver. Brizola, vote Brizola. Ajude a campanha do Brizola, adquirindo os bônus da vitória em todos os diretórios e comitês eleitorais do PDT. Brizola no Nordeste neste domingo. Carreatas em Mossoró, Rio Grande do Norte e Campina Grande, na Paraíba. Grande comício em Maceió. Você, que é um alagoano de coragem, vá apertar a mão do Brizola. Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Brizola, o candidato da esperança, caminha por todo o Brasil junto com o seu povo. A mensagem de Brizola, indignado com o Brasil de hoje, é de mudança. Brizola quer um povo livre para brasileiros livres. Eu tenho nas minhas mãos a bandeira da liberdade e também a da libertação do povo brasileiro.
Brizola sabe que só um povo amado pelos seus governantes pode voltar a acreditar no Brasil. Nessa caminhada, Brizola defende salários mais altos e mais justos. Defende a terra para os sem terra. Justiça para os aposentados. Prioridade total para as nossas crianças. Nós vamos semear fiéis por esse país. Essa vai ser a prioridade de nosso governo. Brizola prega um governo sério, com os pés no chão, voltado para o nosso povo. Brizola denuncia a roubalheira internacional. Fala do dinheiro que sai do Brasil, deixando o nosso povo cada vez mais pobre. Fala da dívida externa e explica que só um brasileiro conhecido e respeitado internacionalmente pode tirar o Brasil deste atoleiro, iniciando uma nova era para o nosso povo. Brizola pede respeito e dignidade para o magistério. Defende uma nova frente de empregos, onde todo brasileiro tem a sua oportunidade. Brizola defende o negro e a mulher, sempre discriminados. Eu quero me dirigir, em particular, aos nossos irmãos negros, injustiçados, esmagados, até não se sabe como conseguiram sobreviver, porque eles são duplamente discriminados. São discriminados como trabalhadores e são discriminados por serem negros. Brizola quer que cada brasileiro sinta orgulho de sua pátria. Estamos na hora da verdade, diz Brizola. Nessas eleições não vamos apenas votar. Vamos construir uma verdadeira nação. Brizola em Montes Claros, Minas Gerais. Eu olho a situação do meu país, faço uma avaliação desse período da nossa história. Eu não tenho a menor dúvida, nós estamos no fim de um período. Tudo isto está gasto, tudo isto está terminado. O Brasil tem que sacudir tudo isso da sua cabeça e criar um país novo para os seus filhos, para o povo brasileiro. O candidato da TV Globo e dos poderosos chefões não deu certo. O candidato da TVS também não está emplacando. É simples. O povo já escolheu o seu candidato. Escute só. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. As elites tradicionais brasileiras colocam sempre o nosso país lá fora como se fora um país de branco. No entanto, em mais de 50% do povo brasileiro corre em suas veias o sangue africano. Esse conceito está na raiz da construção da própria democracia em nosso país e muito mais ainda da justiça social entre nós. Há muitos anos
há muitos decênios, a raça negra se organiza em movimentos bem estruturados a fim de reivindicar seus direitos, resgatar a sua cultura, a sua história, a sua identidade. O único partido até hoje na história do Brasil que se aliou a essa luta e assumiu essas reivindicações na forma da quarta prioridade do seu programa foi o Partido Democrático Trabalhista. E o primeiro político de expressão nacional que assumiu essa luta foi Leonel Brizola. Os negros vieram escravos para o Brasil aos milhões. Muitos morreram, sofreram muito, mas também construíram a riqueza material do país, entraram na cultura desse Brasil, não voltaram para a África, ficaram aqui, não lhes foi dado terra, nem educação apropriada, nem nada. É preciso agora que esse pessoal se integre definitivamente à vida brasileira, com força política, com riqueza econômica e etc. O socialismo moreno, Leonel Brizola, tentou aprofundar essa discussão no Brasil. Na presidência da República, tenho certeza que ele vai voltar a fazer a nossa sociedade discutir isso com grandeza. Eu justifico meu voto para Brizola com apenas um item. A valorização do trabalho da mulher na administração pública se deu no governo Brizola, no Rio de Janeiro, com a mulher participando do seu secretariado, com a mulher negra no seu secretariado. Como negro e como comandante que fui da Polícia Militar no período do governo Leonel Brizola, eu trago meu depoimento pela forma com que os negros, os pobres, os favelados dessa cidade foram tratados naquele período. A determinação do governador era firme no tocante ao combate à criminalidade. Era firme também no tocante ao respeito aos direitos dessas populações marginalizadas. Era firme no tocante a não confundir o negro, o favelado e o pobre com o marginal com o criminoso. Enquanto isso, um estranho candidato tenta confundir a imagem do Brizola. Nós, o movimento negro e os negros conscientes desse país, repudiamos esses candidatos de última hora. Nós não estamos aqui para endossar esses novos capitães de massa, esses serviçais da exploração e da opressão ao negro. Da mesma forma que esse estranho candidato, o Globo tenta enganar seus leitores, usando para isso um negro humilde. Foi a maior falsificação do jornalismo brasileiro. Prévia do jornal O Dia. Voto na urna. Em Belfort Roxo, só dá Brizola. 61%. Olha só onde ficou o candidato dos poderosos chefões. Só 7%. Prévia não se falsifica. É voto na urna. Brizola no Paraná nesta terça-feira. Toledo, Cascavel, Campo Mourão, Maringá e comício em Londrina. O Paraná já está com Brizola, o candidato da esperança. Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. A Justiça Eleitoral reconhece oficialmente a grande mentira jornalística do ano. Esta é a foto marrom tentando enlamear um candidato à presidência e um líder comunitário. O procurador da Justiça Eleitoral determinou a abertura de inquérito policial contra o Globo, o jornal que apoia Collor. A Justiça reconhece que se trata de um fato criminoso às vésperas das eleições. O procurador determinou que este homem,
senhor Roberto Marinho, presidente do jornal O Globo, seja chamado para depor na Polícia Federal. A justiça será feita. O proprietário da TV Globo não acreditou que os seus funcionários, numa prévia do jornal O Dia, tivessem votado no Brizola. O senhor Roberto Marinho resolveu fazer a sua própria prévia. Novamente, Brizola ganhou disparado. Quem conhece muito o Brizola, vota no Brizola 2 vezes. Maceió, o comício do Brizola foi o maior comício da história de Alagoas. O povo alagoano, tão sofrido e injustiçado pela administração Collor, fez questão de prestigiar e ver de perto o seu candidato da esperança, Brizola. O povo foi ouvir, sentir e ver um novo Brasil. Os amigos que apoiam Collor, que são os marajás, os usineiros e os poderosos chefões de Alagoas, ficaram bem longe do comício, escondidos em seus palacetes. Você não tem uma ideia do que esse marajá está gastando aí pelo Brasil afora. Montanhas de dinheiro. Isto é uma afronta, isto é um assinte, isto é uma ofensa à pobreza do povo alagoano e do povo brasileiro. O julgamento de um governante eu o faço geralmente procurando saber o que ele fez pela educação. Eu pergunto a vocês, fez alguma escola? Nenhuma. Eu apenas quero afirmar a vocês, este marajá eu vou pegar. Povo alagoano, eu vou lavar a tua honra, eu vou lavar a tua dignidade. Vamos apoiar o Sem Terra, vou apoiar o Sem Terra. Eles vão fazer acampamento livremente. Só o que não podemos fazer é invadir propriedade de ninguém. Mas na via pública, acham que o governo tem o dever de lhes prestar assistência, porque eles estão simplesmente mostrando a sua miséria. A partir do dia em que o Leonel Brizola assumir o governo, eu afirmo a vocês, aquele sentido que era assim, baixando o salário, o chamado achatamento salarial, vai começar a fazer assim. Não haverá mais um rebaixamento de salário. A partir do primeiro dia, haverá lá um presidente da República que vai trabalhar para que os salários, as pensões, as aposentadorias recuperem o que perderam e até ascendam a outros níveis conforme é merecido pelo povo brasileiro. Brizola no Sul nesta quarta-feira. Chapecó, Erechim, Carazinho e grande comício em Passo Fundo. Vá apertar a mão do Brizola. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Brizola sempre pensa no povo. Como governador do Rio Grande do Sul, Brizola realizou a primeira distribuição de terra aos camponeses. Brizola começou dando exemplo. Doou mais de 40% de uma das propriedades de sua família para o homem do campo. No banhado do colégio, no Rio Grande do Sul, Brizola realizou a primeira colonização agrária do Brasil. Isso aqui era um deserto, era
um brejo de corticeira, vegetação, era capivara, cervo, peixes, cobra, tinha de tudo aqui. Este homem, naquela época, era um dos milhares de camponeses que lutavam por um pedaço de terra para trabalhar. O governador Brizola era o governador do estado, mandou ver quem era esse Epaminondas e que tipo de colônios existia acampado no banhado do colégio. Assim, voltou a Porto Alegre e comunicou ao senhor governador Brizola que eram agricultores de mão calejada, agricultores de fato. O primeiro passo para demarcar as terras foi dado pelo Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Mapas foram elaborados para medir a área. A terra foi analisada e os próprios camponeses decidiram quem receberia cada lote. Foi construída uma cooperativa, a escola pública, estradas e toda a infraestrutura. Brizola, pessoalmente, entregou os títulos de propriedade. 27 anos depois, Brizola voltou ao banhado do colégio. Foi recebido com emoção por agricultores que transformaram a região numa das áreas mais produtivas do Rio Grande do Sul. Brizola acreditou no homem e na sua força de trabalho. Hoje eu estou equipado com 4 tratores diesel, tenho ceifadeira, ceifa-trilha, tenho reboques, graneleiros, estacionário, tem 2 plantadeiras, tem automóvel, tem caminhonete. Nós achamos que a reforma agrária brasileira deve ser feita à base da propriedade. Nós defendemos o direito de propriedade. Sabe por quê? Porque consideramos uma coisa tão boa que queremos para todos os brasileiros e não para apenas uma minoria. O Brasil com Brizola, o candidato da esperança, vai ser a terra que sempre sonhamos. Justiça social e trabalho. O Brasil já escolheu o seu candidato. Brizola. Prévia eleitoral do jornal O Dia. No 10º encontro das religiões afro-brasileiras, o voto na urna deu Brizola com 51%. E o candidato dos poderosos chefões, só 3%. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Brizola no Vale do Paraíba, em São Paulo. Em São José dos Campos, o candidato da esperança ouve as reivindicações de lideranças sindicais e reúne o povo num grande comício. Em Taubaté, Roseira e Aparecida do Norte, o povo sai às ruas para ver o seu candidato. Brizola também é o escolhido do povo nordestino. Em Mossoró, o mesmo carinho. Uma carreata percorre as ruas da cidade. A emoção toma conta de todos no comício do Brizola. Campina Grande, a prova definitiva. Brizola é o candidato do povo, o candidato da esperança, o candidato da vitória. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. A TV Globo, que é concessionária de serviço público, resolveu não realizar o debate entre os presidenciáveis. O seu dono, senhor Roberto Marinho, e seu candidato não gostam do debate democrático. Quem cresceu e ganhou dinheiro na sombra da ditadura tem medo da verdade. Só acredita na mentira e na difamação. É uma vergonha. Brizola,
o administrador. Quando Brizola foi prefeito de Porto Alegre, seu lema era: nenhuma criança sem escola. Brizola já era um brasileiro preocupado com a educação. Governador do Rio Grande do Sul, Brizola construiu 6.300 escolas. Nenhuma criança sem escola. Nenhuma criança analfabeta. Ainda como governador, ele iniciou a primeira colonização de terras no Brasil. Dentro da lei, mesmo sofrendo uma campanha da imprensa reacionária, Brizola estatizou 2 empresas estrangeiras que exploravam o povo do Rio Grande. O Rio Grande cresceu junto com Brizola, e o seu povo reconhece isso. A prova é que hoje, muitos anos depois, Brizola é o candidato com a preferência absoluta dos gaúchos. Rio de Janeiro. Como governador do Rio, Brizola iniciou a construção de 500 CIEPs. Uma escola integrada onde as crianças entram de manhã e ficam o dia inteiro. Estudam, recebem 3 refeições, fazem ginástica, têm tratamento médico e dentário e momentos de lazer. O governo Brizola foi voltado para o povo mais humilde, mais pobre. Levou eletricidade e luz para os locais mais esquecidos. Deu casas e lotes para as famílias mais necessitadas. Saneou grande parte das favelas e da Baixada Fluminense. E, enquanto a mortalidade infantil crescia em todo o Brasil, Brizola conseguiu reduzir no Rio de Janeiro. Valorizou as pequenas e médias empresas. Abriu novas frentes de trabalho. Valorizou o funcionalismo público e fez justiça aos aposentados. Criou bibliotecas públicas. Construiu o sambódromo, palco do nosso carnaval, e durante todo o ano uma grande escola. Levou ao interior o crédito e a eletrificação, estimulando a criação e a diversificação das culturas. O Rio cresceu muito com Brizola, que soube acreditar e investir no seu povo. Hoje, no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, o povo inteiro está com Brizola. Maioria absoluta. Por isso a gente diz: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Em Alagoas, o povo do Nordeste já encontrou o seu candidato, Leonel Brizola. Governador Brizola! Está balançando aqui. Aqui está o povo nordestino! Aqui está o Nordeste inteiro a dizer que a partir de 90 as amarras do subdesenvolvimento se acabarão e nós haveremos de emergir como a região capaz de sobreviver através do nosso trabalho e do anticorpo. Participe da campanha do Brizola. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Brizola sempre pensa no povo. Como governador do Rio Grande do Sul, Brizola realizou a primeira distribuição de terra aos camponeses. Brizola começou dando exemplo. Doou mais de 40% de uma das propriedades de sua família para o homem do campo. No banhado do colégio, no Rio Grande do Sul,
Brizola realizou a primeira colonização agrária do Brasil. Isso aqui era um deserto, era um brejo de corticeira, vegetação, era capivara, cervo, peixes, cobra, tinha de tudo aqui. Este homem, naquela época, era um dos milhares de camponeses que lutavam por um pedaço de terra para trabalhar. O governador Brizola era o governador do estado, mandou ver quem era esse Epaminondas e que tipo de colônios existia acampado no banhado do colégio. Assim, voltou a Porto Alegre e comunicou ao senhor governador Brizola que eram agricultores de mão calejada, agricultores de fato. O primeiro passo para demarcar as terras foi dado pelo Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Mapas foram elaborados para medir a área. A terra foi analisada e os próprios camponeses decidiram quem receberia cada lote. Foi construída uma cooperativa, a escola pública, estradas e toda a infraestrutura. Brizola, pessoalmente, entregou os títulos de propriedade. 27 anos depois, Brizola voltou ao banhado do colégio. Foi recebido com emoção por agricultores que transformaram a região numa das áreas mais produtivas do Rio Grande do Sul. Brizola acreditou no homem e na sua força de trabalho. Hoje eu estou equipado com 4 tratores diesel, tenho ceifadeira, ceifa-trilha, tenho reboques, graneleiros, estacionário, tem 2 plantadeiras, tem automóvel, tem caminhonete. Nós achamos que a reforma agrária brasileira deve ser feita à base da propriedade. Nós defendemos o direito de propriedade. Sabe por quê? Porque consideramos uma coisa tão boa que queremos para todos os brasileiros e não para apenas com uma minoria. O Brasil com Brizola, o candidato da esperança, vai ser a terra que sempre sonhamos. Justiça social e trabalho. O Brasil já escolheu o seu candidato. Brizola. Prévia eleitoral do jornal O Dia. No 10º encontro das religiões afro-brasileiras, o voto na urna deu Brizola com 51%. E o candidato dos poderosos chefões, só 3%. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Brizola no Vale do Paraíba, em São Paulo. Em São José dos Campos, o candidato da esperança ouve as reivindicações de lideranças sindicais e reúne o povo num grande comício. Em Taubaté, Roseira e Aparecida do Norte, o povo sai às ruas para ver o seu candidato. Brizola também é o escolhido do povo nordestino. Em Mossoró, o mesmo carinho. Uma carreata percorre as ruas da cidade. A emoção toma conta de todos no comício do Brizola. Campina Grande, a prova definitiva. Brizola é o candidato do povo, o candidato da esperança, o candidato da vitória. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. A TV Globo, que é concessionária de serviço público, resolveu não realizar o debate entre os presidenciáveis. O seu dono, senhor Roberto Marinho, e seu candidato não gostam do debate democrático. Quem cresceu e ganhou dinheiro na sombra da ditadura tem medo da verdade. Só acredita na mentira
e na difamação. É uma vergonha. Brizola, o administrador. Quando Brizola foi prefeito de Porto Alegre, seu lema era: nenhuma criança sem escola. Brizola já era um brasileiro preocupado com a educação. Governador do Rio Grande do Sul, Brizola construiu 6.300 escolas. Nenhuma criança sem escola. Nenhuma criança analfabeta. Ainda como governador, ele iniciou a primeira colonização de terras no Brasil, dentro da lei. Mesmo sofrendo uma campanha da imprensa reacionária, Brizola estatizou 2 empresas estrangeiras que exploravam o povo do Rio Grande. O Rio Grande cresceu junto com Brizola, e o seu povo reconhece isso. A prova é que hoje, muitos anos depois, Brizola é o candidato com a preferência absoluta dos gaúchos. Rio de Janeiro. Como governador do Rio, Brizola iniciou a construção de 500 CIEPs. Uma escola integrada onde as crianças entram de manhã e ficam o dia inteiro. Estudam, recebem 3 refeições, fazem ginástica, têm tratamento médico e dentário e momentos de lazer. O governo Brizola foi voltado para o povo mais humilde, mais pobre. Levou eletricidade e luz para os locais mais esquecidos. Deu casas e lotes para as famílias mais necessitadas. Saneou grande parte das favelas e da Baixada Fluminense. E, enquanto a mortalidade infantil crescia em todo o Brasil, Brizola conseguiu reduzir no Rio de Janeiro. Valorizou as pequenas e médias empresas. Abriu novas frentes de trabalho. Valorizou o funcionalismo público e fez justiça aos aposentados. Criou bibliotecas públicas. Construiu o Sambódromo, palco do nosso carnaval, e durante todo o ano uma grande escola. Levou ao interior o crédito e a eletrificação, estimulando a criação e a diversificação das culturas. O Rio cresceu muito com Brizola, que soube acreditar e investir no seu povo. Hoje, no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, o povo inteiro está com Brizola. Maioria absoluta. Por isso a gente diz: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Em Alagoas, o povo do Nordeste já encontrou o seu candidato, Leonel Brizola. Governador Brizola! Está balançando aqui. Aqui está o povo nordestino! Aqui está o Nordeste inteiro a dizer que a partir de 90 as amarras do subdesenvolvimento se acabarão e nós haveremos de emergir como a região capaz de sobreviver através do nosso trabalho e nosso corpo. Participe da campanha do Brizola. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Prévia do jornal O Dia, no SBT. Voto na urna. Entre os funcionários de Silvio Santos. Brizola, 50%. Silvio Santos, 6%. Collor, 5%.
A verdade do povo está com Brizola, o candidato da esperança. Estamos na hora da verdade. Faltam poucos dias para você mudar o Brasil. São 30 anos de injustiças, impunidade, exploração e corrupção. Tudo isso pode acabar agora com o seu voto. Entre todos os candidatos, apenas um, tem um programa de governo feito pela população. De junho a outubro, o PDT de Brizola percorreu as capitais e grandes cidades do Brasil, promovendo um fórum nacional de debates, discutindo os grandes problemas brasileiros. Pela primeira vez, a sociedade brasileira participou do futuro governo. O fórum do PDT representa o sentimento democrático de Leonel Brizola, o presidente que vai governar junto com todos os brasileiros. Brizola, o candidato da esperança no Paraná. Não adiantam as pesquisas mentirosas. Não adiantam mais as mentiras dos poderosos chefões. O povo já escolheu Brizola. Não precisamos dizer nada. Veja essas imagens do Paraná. Ditadura, prolongaram vergonhosamente esse período com o governo Sarney, ficaram quase 30 anos sem fazer eleições. Então o que acontece? O historicamente coerente somos nós, é que temos autoridade. Temos experiência para apontar a todos eles como responsáveis e corresponsáveis por esse desastre, dizendo-lhes: saiam porque vocês são os incompetentes. A nossa presença no governo vai significar uma virada em matéria de salário. Já de antemão, mudança, alteração de salário daqui por diante, só para cima, jamais para baixo. Mas especialmente eu vou dizer que o que vai caracterizar o governo Brizola vai ser a defesa do interesse nacional, a defesa da economia nacional, porque só defendendo aos nossos produtores, defendendo os valores do trabalho da nossa gente assalariada, é que nós acabaremos com a inflação. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Povo brasileiro, vejam novamente essas cenas. Essa culpa é do atual presidente da República, corrupto e incompetente! Corrupto e incompetente! E tudo isso é dito em rede nacional de rádio e televisão. E não acontece nada.
A impressão que se tem é que o senhor Sarney não tem ministros. Todos igualmente estão quietos. E o ministro da Justiça, o que faz? E o pior, há um ministro, Antônio Carlos Magalhães, todo-poderoso, que apoia esse candidato. Dá para entender uma situação como esta? Pois bem, em matemática há uma pequena regrinha que diz que duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. O senhor Antônio Carlos Magalhães apoia Collor e é ministro de Sarney. Logo, a razão por que não ocorre nada é que, no fundo, tudo isso não passa de uma cumplicidade. Esse candidato está implicitamente autorizado a dizer tudo isso. Goza de uma certa imunidade, não ocorre nada. Esse é o trabalho dele. Ele é um ator para pegar o teu voto, para te envolver, para te ludibriar. Ao final do seu governo, podemos aplaudi-lo e agradecer por tudo que o senhor fez e fará sem dúvida nenhuma, não somente por Alagoas, mas pelo Nordeste do Brasil. É essa a nossa esperança. Obrigado. Da mesma forma, este outro agora tem o mesmo propósito. É atacado pelo primeiro para que haja entre os dois uma espécie de confronto. E dividam, então, as pessoas de boa-fé em dois campos. Justamente o campo deles. Esses dois candidatos são dois torpedos. Têm a mesma finalidade de te envolver, de ludibriar a tua boa-fé, de te enganar. No fundo, o que querem é passar esses dois candidatos, esses dois filhotes da ditadura, para o segundo turno. Vamos, povo brasileiro, dar a resposta que esta gente merece. Por isso lutamos para que houvesse eleições. Eles estão usando os instrumentos da ditadura para continuar. Vamos dar a nossa resposta. Nem todos nós que estamos aqui na área democrática e popular estamos em condições de dar essa resposta. Escolhe com a tua independência entre nós aquele que representa o não que você tem no peito para dar contra essa gente. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Brizola defende salários mais altos e mais justos. Brizola pede justiça para os aposentados. Fala das crianças, sua grande prioridade. Defende um grande problema de saúde pública. Anuncia uma frente de novos empregos onde cada brasileiro tem a sua oportunidade. Brizola pensa no homem do Nordeste e fala em justiça social. Brizola defende a mulher, tão discriminada, e o negro brasileiro. Brizola quer que cada brasileiro sinta orgulho do Brasil. Brizola em Minas. Nesta segunda-feira, grandes comícios em Betim e Ipatinga. Atenção, povo mineiro, vá apertar a mão do Brizola, o candidato da esperança. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. E eu quero utilizar estes instantes finais para voltar a esta questão destes dois candidatos.
que são o centro de uma grande manobra, de um grande envolvimento do povo brasileiro, porque quem não vê que forças poderosas e o próprio governo Sarney trabalham para colocar esses dois candidatos no segundo turno. Estes dois oportunistas, estes candidatos de provita, fabricados por essas duas grandes redes. Discutiu-se aqui aspecto secundário de entrar agora ou não. O grave é que se tratava de um concessionário de serviço público que cinicamente diz que não, que ele é apenas sócio, que ele não dirige. Isto vai ser examinado lá pela Justiça Eleitoral, porque, pela lei, teria que se desincompatibilizar há muito tempo. Uma situação de desigualdade, uma situação sem nenhuma equidade. Há essa grande manobra visando colocar os dois no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra a coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre. Quer dizer, consideram a você, meu irmão, minha irmã, a você, brasileiro humilde, a você, mulher brasileira humilde, que acompanha isso tudo e se vê, às vezes, fascinada por um desses tipos, que consideram com 7 anos de idade, com 9 anos de idade, com uma mente desse tamanho. É isto que essas grandes forças estão procurando fazer. Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí a gente digna, competindo, leal e honestamente, mas não vota nesses candidatos. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país? É para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois, Collor e Silvio Santos, são dois instrumentos da liquidação dos sonhos desse país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram nesse país nesses 25 anos. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Brizola em Recife. Nesta terça-feira, dia 7, às 8 da noite. Grande comício. Atenção, povo pernambucano. Vá apertar a mão de Gilberto Gil, Fernando Lira e Brizola, o candidato. Eu quero utilizar estes instantes finais para voltar a esta questão destes dois candidatos, que são o centro de uma grande manobra, de um grande envolvimento do povo brasileiro, porque quem não vê
que forças poderosas e o próprio governo Sarney trabalham para colocar esses dois candidatos no segundo turno. Estes dois oportunistas, estes candidatos de provita, fabricados por essas duas grandes redes. Discutiu-se aqui aspecto secundário de entrar agora ou não. O grave é que se tratava de um concessionário de serviço público que cinicamente disse que não, que ele é apenas sócio, que ele não dirige. Isto vai ser examinado lá pela Justiça Eleitoral, porque, pela lei, teria que se desincompatibilizar há muito tempo. Uma situação de desigualdade, uma situação sem nenhuma equidade. Há essa grande manobra visando colocar os dois no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra a coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre. Quer dizer, consideram a você, meu irmão, minha irmã, a você, brasileiro humilde, a você, mulher brasileira humilde, que acompanha isso tudo e se vê, às vezes, fascinada por um desses tipos, se consideram com 7 anos de idade, com 9 anos de idade, com uma mente desse tamanho. É isto que essas grandes forças estão procurando fazer. Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí há gente digna, competindo, leal e honestamente, mas não vota nesses candidatos. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país? É para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois, Collor e Silvio Santos, são dois instrumentos da liquidação dos sonhos desse país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Não rotundo contra tudo que fizeram nesse país nesses 25 anos. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Atenção, juiz de fora, Brizola está chegando. Vá agora ao aeroporto apertar sua mão e participar de uma grande carreata. Atenção, Recife, hoje às 8 da noite, o grande comício do Brizola em Beberibe, o candidato da esperança. Conta com você. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Chegou a hora da gente votar em Leonel Brizola. E eu vim aqui como cidadão, vim aqui como político, vim aqui como artista, como cantor, como poeta, pedir a vocês, dizer a vocês que eu vou votar em Leonel Brizola. Porque esse país precisa ter um homem de coragem, um homem de verdade, um homem de força,
um homem de abnegação e um homem de esperança, porque não vai ser fácil governar esse país na situação em que deixaram esse país. A gente vai ter que botar ele lá, mas a gente vai ter que carregar nas costas o peso que ele vai carregar. Nós temos que carregar junto com ele. Por isso, o primeiro ato para a gente dividir com ele essa carga é votar. É depositar na urna no dia 15 o voto consciente, o voto da história, o voto desses 30 anos de história de opressão e de repressão que a gente sofreu. Está na hora da gente descarregar essa emoção e essa alegria que caracterizam o povo dessa pátria. Está na hora da gente mostrar que a gente é a nação mais nova, a nação mais forte, a nação mais bonita do mundo. Quem gosta do Brasil, vota no Brizola. Estamos na reta de chegada. Agora você é a camisa 12, a esperança. Você vai trabalhar para o Brizola. Procure seus amigos, seus colegas, sua família e consiga uma dúzia de novos votos para o Brizola. O momento é muito sério, muito grave. Vista a sua camisa. Brizola conta com você. Brizola, o candidato da esperança, caminha pelo Nordeste junto com seu povo. Nesta semana, Brizola esteve em Recife, São Luís do Maranhão e Fortaleza. O povo nordestino vê em Brizola o único que significa um não a tudo isso. Brizola diz que vai construir CIEPs em todo o Nordeste. Brizola se emociona, olhando para a criança pobre do Nordeste. Brizola fala no direito que todo cidadão brasileiro tenha um pedaço de terra e ao amparo que o governo tem que dar a esse homem. Brizola defende a mulher do Nordeste, tão sacrificada e sofrida. Vamos incorporar o Nordeste ao grande desenvolvimento que o Brasil vai ter nos próximos anos. Quero que cada nordestino sinta orgulho de sua terra. Brizola fala em colonização ao lado da irrigação. Fala que a Sudene vai voltar a desempenhar o seu verdadeiro papel em benefício do homem do Nordeste. O povo enxerga em Brizola o único candidato que está realmente preocupado com as populações mais carentes. Na hora de votar, pense em tudo isso. Lembre-se sempre que você, em todos os momentos, em todas as horas, pode contar com o cidadão Leonel Brizola. Brizola é o candidato do nosso povo. Sua vitória será a vitória do povo. Por isso, quem gosta do Brasil, vota no Brizola. Vamos junto dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. Você vai ver a grande farsa. Essa culpa é do atual presidente da República, corrupto e incompetente! Corrupto e incompetente! Ao final do seu governo, podemos aplaudi-lo e agradecer por tudo que o senhor fez e fará sem dúvida nenhuma, não somente por Alagoas, mas pelo Nordeste do Brasil. Obrigado. Bem, agora não tem dúvida, tem que ser Brizola. Hoje à noite, o grande comício de encerramento da campanha do Brizola na Bahia. É hoje à noite, em Vitória da Conquista. Vá apertar a mão do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Quem gosta do Brasil, vota no Brizola. Estamos na reta de chegada. Agora você é a camisa 12, a esperança. Você vai trabalhar para o Brizola.
Procure seus amigos, seus colegas, sua família e consiga uma dúzia de novos votos para o Brizola. Vista sua camisa. Brizola, conta com você. De todos os candidatos, nenhum se preocupa tanto com as nossas crianças como Leonel Brizola. Essa grande preocupação tem feito parte da vida de Leonel Brizola desde quando prefeito e governador do Rio Grande do Sul. Como presidente, Brizola vai construir CIEPs em todo o Brasil. O CIEP é uma escola pública onde a criança passa o dia inteiro. Estuda, recebe 3 refeições, faz ginástica, tem tratamento médico e só volta para casa à tardinha. Eu tô com Brizola porque pelo menos ele faz alguma coisa pelas crianças. Esses brizolões que tem aí aos montes, que faz, ele só fazer esses brizolões foi a coisa mais maravilhosa que ele fez. Tirou milhares de menores da rua. Eles que tomam café de manhã, almoçam, tem lanche, tem brincadeira, tem banho, tem médico, tem tudo. O que a gente quer mais? Nada, né? Você já imaginou um CIEP perto da sua casa? Com Brizola presidente, isso vai acontecer. De todos os candidatos, Brizola é o que mais ama nossas crianças. E todas as crianças veem em Brizola um grande amigo. Ele pensa primeiro nos pobres, para depois pensar no rico. Por tudo isso, o seu voto em Leonel Brizola é muito importante. Não só para ajudar nossas crianças, como também para valorizar a mulher brasileira, tão discriminada e sacrificada. Sabe o que o Brizola fazia nas favelas? Ele dava o título de propriedade para a mulher. Por quê? Porque tem muito chefe de família por aí que toca de casa a mulher e os filhos e fica no bem bom. Para o Brizola, mulher não é só a dona de casa. Para o Brizola, mulher é a dona da casa. A valorização do trabalho da mulher na administração pública se deu no governo Brizola, no Rio de Janeiro, com a mulher participando do seu secretariado, com a mulher negra no seu secretariado. Eu vou mostrar ao Marcelo que ele não morreu em vão, que a minha luta significa a luta de muitas mães que têm e seguem a minha bandeira com o ideal de mudar este país. E que é preciso que nós tenhamos uma bandeira como eu tenho, política, porque a política orienta esse país, e a esperança certa de que o Brizola mudará para as crianças do Brasil, para meus netos e para nossos filhos. Eu quero estudar, gente. Vota no Brizola. Na hora de votar, pense nesta criança. Pense nesta pequena brasileira. Pense no Brasil. Quem quiser subir na vida, quem quiser que seus filhos subam na vida, que os seus netos subam na vida, educação, este é o caminho. CIEP, uma conquista da mulher trabalhadora. Vote a favor do CIEP. Mulher brasileira, este homem votou na Constituinte contra o CIEP. Bem, agora não tem dúvida. Tem que ser Brizola. Quem gosta do Brasil, vota no Brizola. Às 6 da tarde, grande comício do Brizola em Belo Horizonte, na Praça da Rodoviária. À noite, Brizola na cidade de São Paulo. Grande comício na Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Neste sábado, vá apertar a mão do Brizola. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Tem esse eleitorado fiel a ele aqui no Rio de Janeiro, como tem no Rio Grande do Sul,
Porque realmente eu acho que só não vota no Brizola quem não conhece o Brizola. Eu estou realmente hoje em dia convencido de que esse slogan desta campanha do Brizola tem fundamento, não é apenas um slogan de campanha. Eu estou convencido, eu acho que no momento agora tem que ser Brizola. Muita gente pensa às vezes que o Brizola fez um caminho demasiadamente solitário, mas isso foi o que permitiu com que ele pudesse, no momento, por exemplo, do Plano Cruzado, ter uma visão crítica daquilo que outros não puderam ter. Entendeu? Porque estavam comprometidos. Esse afastamento do Brizola faz com que seja mais necessário agora que nós optemos por Brizola, pela honra deste país. Nós vamos semear CIEPs por este país. Esta vai ser a prioridade de nosso governo. Se o povo brasileiro decidir colocar lá o Leonel Brizola, creiam, vai ser o governo da educação. Porque esse país precisa ter um homem de coragem, um homem de verdade, um homem de força, um homem de abnegação e um homem de esperança. Eu tenho nas minhas mãos a bandeira da liberdade e também a da libertação do povo brasileiro. A vida dele foi vasculhada pelos militares em todos os seus detalhes. Tintim por tintim, para ver se eles encontravam alguma coisa ilegal, alguma coisa porca, torta, e nada, rigorosamente nada, foi encontrado. Vamos junto dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. O povo tem uma memória histórica muito grande. Ele guarda os acontecimentos e sabe escolher os seus candidatos. Ele se apoia particularmente no passado desses candidatos. O senhor Leonel Brizola é que apresenta um passado mais rico de experiência administrativa, política, de estadista também. 12, uma dúzia. É o número do Brizola. Quem ama o Brasil, vota no Brizola. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Uma certeza todos vocês podem ter, é que seja qual for a decisão do dia 15, vocês contarão sempre com um cidadão independente que se chama Leonel Brizola. E que o destino dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, enfim, o amanhã do nosso país e principalmente Deus lá em cima, nos inspirem no dia 15 de novembro. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Brizola mente. Sarney mente. Brizola e Sarney se uniram numa mesma mentira para atacar Collor.
fizeram uma montagem grosseira de um discurso de Collor de 87, fazendo parecer que alguém com dignidade e patriotismo neste país pudesse elogiar Sarney. Naquele dia em Alagoas, Sarney ouviu as mais duras críticas que já lhe foram dirigidas. Cara a cara, corajosamente, Collor disse o que ele e o povo pensam de Sarney e de seu governo omisso e desastrado. Collor disse a Sarney de frente que ele e o povo exigiam que seu mandato fosse de 4 anos. Veja, os jornais da época registraram. O Jornal do Brasil mostra que Collor denunciou na frente de Sarney a fome que vitimava o povo pobre de Alagoas. A Folha de São Paulo também atesta que Collor fez um discurso incisivo contra o governo Sarney. O Correio Brasiliense afirma que o presidente voltou para Brasília sem fazer as pazes com Collor. E nem poderia ser diferente. O Globo também estava lá e publicou no dia seguinte: enganou-se quem esperava que o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, deixasse de criticar o governo Sarney. Collor abandonou o tom ameno e revelou dados contundentes sobre a extrema pobreza do Estado. Além de criminosamente mandar parar as obras da hidrelétrica de Xingó, a única esperança de se evitar um colapso no fornecimento de energia para o Nordeste, Sarney foi capaz de praticar gestos do seu tamanho, por exemplo, ao demitir o diretor da Chesf, que resolveu batizar um hospital com o nome do pai de Collor. A Justiça Eleitoral decidiu conceder direito de resposta para que Collor mostre a verdade e denuncie o conchavo que uniu Brizola a Sarney na divulgação de uma mentira. Sarney mentiu, Brizola mente. Chega de mentiras. Agora chegou a nossa vez.